Alô, bom dia. Estamos às 4h30 da manhã, gravando esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. E o tema central é o batismo de Jesus por São João Batista. E nós chegamos à conclusão de que seria incompreensível fazer esta decodificação do que foi o enigma do batismo de Jesus, se não nos socorrêssemos de uma coisa tediosa e chata que aparece em Gênesis 4 e em Gênesis 5, que é a lista patriarcal, mas que é extremamente importante. Dissemos a vocês, aqui diz, e Deus criou Adão. Deixa eu pegar o texto no original. 4, Gênesis 4. Gênesis 4. É a criação de Adão. Aqui já estamos no 5. Adão se uniu a Eva, sua mulher. Capítulo 4, versículo 1. Adão se uniu a Eva, sua mulher, que concebeu e deu à luz Caim. Adquiri um homem com o auxílio de Javé, exclamou ela. Já aparece a palavra Javé. Olha, capítulo 4 do Gênesis, a palavra Javé já aparece. Aconteceu que, passado certo tempo, Caim deu também à luz seu irmão Abel. Agora aparece El. Então nós vemos assim, no capítulo 4 da genealogia patriarcal, que é um mito, não havia essa consanguinidade. Como eu disse a vocês, eram pessoas que conheciam a informação do que era El, e à medida que essas pessoas encontravam outro que absorvia esse conhecimento, esse outro era nomeado, e isso durava 800, 700, 600 anos. Mas o interessante é que aqui, como diz o professor Júlio Surri, a Javé é um Deus muito antigo, porque no capítulo 4, versículo 1, aparece que Eva concebeu Caim e disse: adquiriu um homem com o auxílio de Javé. Logo adiante, no versículo 2, diz: deu também à luz seu irmão Abel, onde aparece Ab-El. Os dois aparecem no início. Logo, são dois deuses extremamente antigos. Contudo, nós vamos encontrar no capítulo 5 que os descendentes de Adão se dividem em duas correntes. Então nós vamos ver aqui em Gênesis 4, 25, Adão mais uma vez se uniu à sua mulher. Ela deu à luz um filho, ao qual ele impôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus, Elohim, me deu outro filho em lugar de Abel. Então, Javé e El, o Elohim, aparecem no capítulo 4, versículo 1 e 2. Aparece tanto o nome de El quanto o nome de Javé. Mas no capítulo 4, versículo 25, não aparece Javé. Diz apenas que Adão se uniu mais uma vez à sua mulher e teve um filho, ao qual pôs o nome Sete, porque disse: Elohim me deu um filho em lugar de Abel, que é de novo Abba-El. Deus é Pai, ou Pai é Deus. Sete teve um filho a quem chamou de Enós. Foi então que começou a invocar o nome de Javé.
vemos assim então que o Deus inicial, o Deus mais antigo é El, por esse parágrafo. Então daqui tiramos dessa lista chata patriarcal, nós tiramos duas ilações. A primeira, aparentemente Javé e Elohim aparecem no mesmo tempo no capítulo 4 do Gênesis, versículo 1, mas no versículo 25 do mesmo capítulo 4, nós já encontramos como Elohim precedendo Javé. Então, assim, nós vamos encontrar, segundo o professor Júlio Surri, que El é o Deus mais antigo e Elohim surge depois. Mas o problema todo é que o culto de El é um culto difícil de ser assimilado, porque é uma informação que um patriarca passa para outro, para outro, para outro, e naquela sucessão de 800, 900, 1000 anos, na verdade aquilo era apenas o seguinte: cada um que compreendia que Deus é informação, Elohim, vai passando para a sequência e dura às vezes 800 anos até encontrar um que tenha a capacidade de compreender esse conceito. Não é fácil. E justamente o nosso trabalho é esse. Essa é a minha arqueologia, que vai fazer uma diferença entre gnose e gnosiologia. Porque a gnose, quando encontra um texto belo, um texto onde há sabedoria, seja encontrado em Hashamha, seja encontrado em Qumran Kirbet Qumran, seja encontrado em Nag Hammadi ou em qualquer outra fonte, a beleza e a sabedoria do texto obliteram tudo o mais, e ao invés de procurarem o importante, que é o trabalho da gnoseologia, que é a nossa gnose, que é justamente ver autoria, credenciais e se a pessoa, que às vezes nem se sabe quem escreveu, mas se sabe quem escreveu, se tinha as credenciais, se estava qualificado para escrever aquilo. Esses três fatores para a gnosiologia são importantíssimos. Não basta encontrar um texto que tenha beleza, não basta encontrar um texto que tenha sabedoria. Para a gnosiologia é necessário encontrar um texto onde o autor seja dado, que esse autor seja conhecido e reconhecido pelas pesquisas arqueológicas e pelos eruditos, e que esse autor tenha qualificação para ter feito aquele texto. Essa é, portanto, a diferença entre a gnose, que se encanta com a beleza e com a sabedoria, e a gnosiologia, que só se detém diante da verdade. Entenderam bem? Feita essa explicação que já tinha sido dada no vídeo anterior, vou pedir a vocês agradecer primeiro, porque vários estão fazendo a doação, ou seja, muito meu obrigado por aqueles alunos que estão fazendo parte da campanha do aluno, fazendo donativos para R$10 para o nosso para a nossa campanha do aluno, que assim está remunerando, até que eu atinja o programa monetização do YouTube, estão nos remunerando, porque é extremamente trabalhoso. A quantidade de livros que está aqui, é que vocês não veem, é fantástica. Eu seleciono, estudo, separo, e aí depois é que eu vou fazer a gravação. Eu acho que isso é uma aula, e como professor, eu acho que vocês hão de convir que eu mereço uma remuneração modesta, R$10. Muitos estão fazendo isso. Vai aqui minha gratidão. Segunda coisa, nós estamos, a última vez que eu vi foi 2.504 visualizadores, mas só temos 254 inscritos. Por favor, não vai lhe custar nada. Inscreva-se no canal. Bem, feito isso, vamos continuar o vídeo. Então, a Bíblia é uma biblioteca. Tá a Bíblia, os livros.
E aí, dessa biblioteca, eu comparo como se fosse uma montanha onde um minerador vai tirando pedaços, e desses pedaços de rocha, ele encontra uma rocha, e nessa rocha ele intui que há ouro, e ele tirando a ganga impura, que é a parte da rocha que não serve para nada, ele encontra o filete de ouro. Por isso, nós vamos abordar o tema Atlântida, nós vamos abordar o tema Lemúria, mas nós vamos procurar saber se realmente a Atlântida existiu e se a Lemúria existiu. Como? Esse é o problema da gnoseologia. Portanto, já disse a vocês, não vamos para outro campo. Então, um campo muito explorado é a gnose, de gnosis, conhecimento, que se satisfaz com conhecer um texto, por encontrar nele sabedoria ou beleza. E outro é o campo da gnoseologia, que só para quando encontra a verdade. Então, este é o nosso método. A verdade é a primeira das qualidades, verdadeiro, bom e belo. Então, não basta eu encontrar um texto que seja belo e que pareça bom e útil porque tem sabedoria. Então, não parece. Há textos belíssimos e de grande sabedoria, mas eu tenho que saber mais. Para a gnoseologia, é indispensável que o autor seja conhecido, reconhecido, credenciado e qualificado. Então, esse será o nosso trabalho, que vai definir a gnose de muitos, que são meus irmãos, e eu os aceito dentro da linha de ação deles, mas não vou abandonar a minha linha gnoseológica. E vocês, então, terão que também aceitar isso. Uns toleraremos os outros. Aqui, feita então essa diferença, nós vamos ter um trabalho muito grande. Por quê? Porque livros como a Enciclopédia Delta Larousse às vezes nos ajudam e às vezes nos atrapalham. Ó, aqui, vou pegar o livro e abrir, Delta Larousse, Mitologia do Mediterrâneo ao Gange. Mitologias do Mediterrâneo ao Gange. Mas aqui, ao mesmo tempo em que ele nos dá, por exemplo, o mapa da Suméria, aqui uma figura feminina, não tem nada a ver, mas veja como era. À medida que ele nos dá uma figura feminina e onde ele nos dá um mapa da Suméria antiga, e aqui nós temos uma coisa importantíssima, porque nós temos aqui, ao redor da Babilônia, Suméria, e aqui nós temos a cidade de Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Os arqueólogos chegaram à constatação, os eruditos chegaram à constatação que essas palavras não são sumérias. Ora, se essas 5 palavras não são sumérias, e elas 5 têm uma importância muito grande e gigantesca, a conclusão aqui, Samuel Noah Kramer chega, é que essas palavras foram copiadas de uma civilização anterior. Voltamos então à Atlântida. E aí, provavelmente foram copiadas da civilização Atlante, porque a língua suméria não se compadece com as palavras Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Essas palavras não são do sumeriano. Então, se não são do sumeriano, são de quem? Então, nós vamos encontrar agora, talvez, a resposta na Atlântida. Segundo o que lemos na Atlântida, a Atlântida governava todo o continente existente naquela época, a partir de 5 cidades. Curioso, não é? Olha, conta, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu são 5, que a Suméria vai chamar de Pentápole, penta de 5.
Aí talvez nós tenhamos a chave. Então, a Suméria, que tinha ligações com a Atlântida e que tinha ligações com a Lemúria. Depois nós vamos fazer uma diferença entre Atlântida e Lemúria, mas agora basta nos falar da Atlântida. Então, copiou a Suméria, estou falando, copiou esse esquema central, erigindo, construindo 5 cidades e dando a essas 5 cidades, a cada uma delas, uma especialização. Abraão é da cidade de Ur, famosa pela sua sabedoria. Era o centro de sabedoria da Pentápole. E então dizer que Abrão, o teraquita, idólatra, politeísta, era um pastor, como muitos filmes de televisão mostram, é uma ignorância total e uma falta de amor à verdade. Porque se ele era filho de Terac, que era, sob todos os aspectos, e tudo nos induz a crer, chefe da guarda pessoal do rei de Ur, então ele era da alta nobreza, e se Ur era a cidade dedicada ao deus Ninurta, que rivalizava com Enki, que era conhecido como o deus da sabedoria e da magia, e nós vamos encontrar na Bíblia, porque eu tenho de comprovar, Abraão sendo um pastor, montando e desmontando suas tendas, mas que sabe intuitivamente onde abrir um poço, porque tomam o primeiro poço que ele abre, está lá no Gênesis, ele abre um poço para suas ovelhas, e os habitantes do lugar, na Palestina, antiga Canaã, tomam o poço dele. Então ele faz essa denúncia àqueles homens mais honestos do lugar, que alguns desonestos roubaram o poço, e aí aqueles homens dizem, então afaste-se para não haver guerra entre você e a gente, entre tu e nós, e abre outro poço. E ele, com a intuição, o que hoje nós chamaríamos de rabdomancia, uma varetinha que virava para cima e para baixo, um galho, onde tem um tipo de um Y, e ele pegando na parte do galho, que era a parte dual, com aquela parte única, parece um atiradeiro, uma peteca, como a gente chama lá em Sergipe. Ele segurando nos 2 cornos do galho, ele ia passando pelo terreno, e quando o terreno, é assim que a rabdomancia natural fazia, e faz ainda hoje em muitas cidades pequenas. Então, quando a haste balançava para cima e para baixo, ele dizia, aqui tem o que eu procuro. Fosse ouro, fosse prata e fosse a mais preciosa de todas as substâncias, água. E Abraão encontra em outro lugar, ele encontra água e abre outro poço. E esse poço, por juramento, os chefes de Canaã, da linhagem honesta, então fazem um juramento de que ninguém tomará aquele poço de Abraão. Ora, onde Abraão aprendeu a rabdomancia. E lá em um determinado capítulo, ele vai duvidar de que Deus fará dele uma grande nação, porque ele já tem 90 anos e Sarai tem mais ou menos a mesma idade. Ela e ele são irmãos, mas não são consanguíneos, mas são de pai e mãe diferente. E aí, eles dois, portanto, provêm de uma família nobre, a nobreza teraquita, que habitava em Ur, cidade famosa entre as 5 da Pentápole, por ser uma cidade onde havia sábios, onde se cultuava a sabedoria. Abraão, portanto, era um mago caldeu, e como eu ia dizendo agora, voltando ao relato, ele faz uma cerimônia mágica que ele próprio fica amedrontado. Em determinado momento, onde ele seleciona pássaros, onde ele seleciona gado, e onde ele abre esses cadáveres ao meio e fica abanando e esperando, e de repente cai uma grande treva e ele sente medo. E Deus, Elohim, não, El Shaddai, com esse nome, mostra a ele toda a história do povo hebreu. Então, em uma imensa profecia,
ele diz: eu vou te provar que a minha promessa é verdadeira, e mostra a ele a história. Isso fará com que Jesus Cristo, numa discussão com os fariseus, escribas e Caifás, diga: Abraão viu minha face e se alegrou. Por quê? Quando Abraão viu sua face? Dizem os escribas, inimigos vorazes, terríveis dele, quando, nessa cerimônia mágica de alta magia, tão temível que Abraão diz que, vendo uma grande escuridão, Abraão sentiu um grande temor. Então ele mexeu com forças que não eram comuns, e essas forças, nessa cerimônia mágica, onde tudo ficou escuro em volta dele, ele adormece e ele vê toda a história do povo hebreu, para que Deus prove a ele que os seus descendentes herdarão a terra. Então, ele tinha um conhecimento admirável. Ele era dono, detentor de uma grande sabedoria, mas era idólatra, era da linhagem teraquita, da nobreza teraquita, e ele próprio vai gerar uma outra linhagem chamada Abrâmida, que é nesta que nós vamos nos concentrar. Simultaneamente, ou quase simultaneamente, nós vamos encontrar num santuário monoteísta da Babilônia, segundo Sanconiaton deixa numa lista dos reis, já falamos isso, a palavra de Sidique, que todo mundo sabe que era um sacerdote rei, que é Melquisedeque, que vai 400 anos de Abraão para a Palestina e lá se fixa no Monte Jebus. Então, vamos voltar e fazer aqui uma pequena ressalva. Então, aqui nós temos a Pentápole. Lagash, Nippur, Kish, Shuruppak, Uruk, Eridu. Então, sabemos que o Gilgamesh era rei de Eridu, portanto, uma das Pentápolis. Sabemos que Kish era muito importante porque era riquíssima, explorava pedras preciosas. Então, a Pentápole sumeriana era cópia de uma Pentápole de uma outra civilização. Suméria, Lemúria, vamos tirar isso a limpo em outro capítulo. O fato é que nós vamos encontrar agora dois personagens, ambos dotados de uma grande sabedoria. E vamos ter duas teofanias. Em uma teofania, por volta do ano 2300 a.C., El Elyon, o Deus dos deuses, se apresenta o mais antigo de todos os deuses, como diz aqui o professor Júlio Sorri. El é o mais antigo de todos os deuses. É o Deus dos semitas orientais e ocidentais. É o Deus que avulta na Bíblia como sendo impossível de se encontrar a origem. Então, ao contrário de Javé. E Javé não é um Deus que Moisés vai encontrar no Egito, né? Então, é um Deus antigo, mas o Deus El vai ser o Deus mais antigo de todos. Entretanto, nós já vamos encontrar aqui, na página 30 do livro de Júlio Sorri, uma deturpação. Essa informação, passada de geração em geração, vai degenerar. E aqui El já tem como paredra, esposa, uma deusa Elate, ou Alate ou Ilate, e tem um filho Baal e tem Anat, que são seus filhos. Aqui já temos a imagem de El Toro El, ou seja, o touro é representado como Boiapis, representado como a maioria das civilizações o representavam na forma de um touro. Já está o culto degenerado. A informação se perdeu. Se perdeu? Não se perdeu. Não se perdeu porque, segundo Sancuniaton, aqui está na mesma página, segundo Sancuniaton, vejam o trabalho que o professor Marlanf tem de selecionar. Há um homem que manteve a informação original do Deus El. Esse homem se chama Sidique. No original babilônico, quer dizer, adaptado ao caldeu, mas
quando ele vai para a Palestina, ele assume o seu nome verdadeiro, que é Tzadek. Siddiq é Tzadek. E aí assume um título, Malek, rei, Malek Tzadek, e funda a cidade de Shalem. Então nós só vamos encontrar, depois daquela interminável linha patriarcal, que não é verdadeira, através de autores, por exemplo, desculpem, como Harold Bloom e David Rosenberg, nós vamos encontrar aqui que Abraão gerou Isaac, segundo a Bíblia, e Isaac gerou Jacó. Eles são críticos da Bíblia, eruditos, e têm credenciais para isso. São judeus, são peritos em cultura hebraica, são profundos conhecedores da língua hebraica. E como eles são críticos literários, eles vão explorar a Bíblia e nos mostrar aqui a verdade que nós vamos seguir. Esse será um dos nossos livros preferidos, porque é através dele que nós vamos fazer não a gnose como todos fazem, ou a maioria, mas a gnosiologia. E ele disse, então, pela Bíblia, Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai das 12 tribos, e entre essas 12 tribos, José. Logo, Jacó é pai de José e Abraão é avô de José. Ele diz assim aqui, mas pelas minhas pesquisas históricas, nunca um avô esteve distante do um bisavô. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então Abraão é pai de Isaac e é bisavô de José. Nunca o bisavô esteve tão distante do seu bisneto como 20 gerações, porque pelos dados históricos, de Abraão para José são passadas 20 gerações. E aí nós temos aqui a explicação. Aqui nós temos agora porque aquela lista patriarcal não é consanguínea. Abraão, que na Bíblia é pai de Isaac e avô de Jacó, e portanto bisavô de José, que é filho de Jacó, está distante desse 20 gerações, dando a cada geração uma média de 50 anos, que era naquela época a média de vida. Então, nós vemos que Abraão não era pai consanguíneo de José. E aí está desfeito o problema da genealogia patriarcal. Não viveram 800, nem 900, nem 700 anos. Era uma informação passada de geração a geração, até que se encontrava alguém que compreendia essa informação. E esse alguém era então colocado na lista patriarcal. Entre esses alguém, 2 serão considerados ser colocados, Abraão e Melquisedeque. Porém, Abraão, teraquita, idólatra, depois vai constituir o ramo dos Abrâmidas e vai continuar não idólatra, porque a teofania em que El Shaddai aparece a ele, diz a ele que não quer sacrifícios humanos. E ele se afasta daquela terra. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Deixa a casa do teu pai e da tua família. E ele de sábio, pertencente ao colégio dos magos caldeus, que existia no centro da cidade de Ur, que era o centro da sabedoria, né? Uma universidade, uma cidade universitária. Ele deixa toda aquela sabedoria e se torna um beduíno do deserto. Então, o verdadeiro Abraão é um sábio. E ele vai mostrar isso através da Bíblia, vocês vão perceber, é só ler com cuidado nas entrelinhas. Mas a teofania que aparece em Abraão, El Shaddai, só proíbe ele de sacrificar pessoas, coisa que não vai acontecer, na verdade, com os descendentes dele, que vão fazer sacrifícios humanos, como fazem os que adoram Moloque, Baal, que adoram Marduk, que adoram Quemosh, que adoram Shamash e todos os outros deuses. Então ele continua de alguma forma cultuando o deus sanguinário e fazendo sacrifícios sangrentos. Ao contrário, se formos para o único santuário monoteísta da Babilônia, vamos encontrar na lista patriarcal um outro nome, Siddiq. E esse Siddiq, que é Sadek, quando ele chega na Palestina, ele assume esse nome e assume um título, Malek, rei, e funda a cidade de Shalem, ou Salém. Por isso, São Paulo diz que ele é rei da paz,
porque Shalem vem em Jebuseu, em hebraico, é Shalom. Shalom é Shalem, Shalem é Shalom. Shalom em hebraico, Shalem em Jebuseu. Os idiomas, esses povos são parentes pela cultura, pela língua, né? Portanto, pela etnia. Então, tanto pela etnia, são parentes, quanto pela cultura, quanto pela língua. Então, aí nós encontramos o único homem da lista patriarcal que tinha o conhecimento verdadeiro de quem era El. Não era o touro El, como está dito, denunciado aqui. E, infelizmente, quando você abre a Delta Larousse, você vai encontrar aqui já El degenerado. Na mitologia dos semitas, na mitologia semita, você, infelizmente, em uma enciclopédia de grande fama, você vai encontrar em francês Le Dieu El, o deus El, e vai dizer: o panteão ugarítico é presidido por El, cujo nome é comum a quase todas as línguas semitas e significa o Deus por excelência. Seu título de touro lhe confere um poder irresistível. Considerava o touro o animal mais forte. Devia ser um bisão. Ele é pai dos deuses inumeráveis, entre os quais os deuses de Israel. E aqui nós vamos ver que já está, a imagem de El já está deturpada. E ele é representado aqui como Osíris, também é representado. Então, aqui já temos o culto degenerado de El. Mas, na fortaleza do Monte Jebus, que é assim que Melquisedeque vai chamar o lugar que ele selecionou, um monte, que depois vai se chamar Sião, mas ele chama Jebus, porque a tribo dele é dos Jebuseus. Ele será atacado, segundo consta no livro dos Reis, por Josué. E aqui, ele próprio não, um descendente dele chamado Adonisadeque. E Josué corta os dedos dos pés e das mãos de Adonisadeque. E na lista das conquistas de Josué, que está aqui ostensivamente para mostrar os atos heróicos e como Josué foi valente, então aqui nós temos uma lista fantástica onde dá os reis que Josué venceu. E entre esses reis, infelizmente, a ignorância genocida de Josué, passada a ele por Moisés. Moisés tinha uma obsessão genocida, matar todos os reis da Palestina. Aqui está a lista dos reis. Seria cansativo ler essas listas, mas nós vamos encontrar o rei de Jericó, o rei de Rai, o rei de Jerusalém, Adonisadeque, e outros, e outros, e outros. Então, nessa obsessão genocida, Josué seguindo a instrução de Moisés, que é um genocida, então vamos encontrar o rei de Jerusalém, Adonisadeque, no detalhe do texto, portanto, descendente de Maleque-Sadeque. E ele, então, conquista Jerusalém, segundo a Bíblia, e corta os dedos das mãos, olha que coisa horrível, e corta os dedos dos pés, para provar assim que os jebuseus estão submissos a ele, mas não toma as terras dele. Ou seja, o monte, a fortaleza de Jebus, que ficava no sopé do monte, em cima, no platô, ficava a cidade de Jebus, Shalem, para os jebuseus, e vai ser Jerusalém para Davi, a cidade de Davi. Isso vai nos levar a outro momento da história. Então, vejam bem, nós temos dois membros da sociedade monoteísta patriarcal. A eles dois se mostra Deus em uma teofania. A Abraão como El Shaddai, o Deus Altíssimo, o Deus poderoso, todo-poderoso. E a Melquisedeque, com o nome de Sidique, na Babilônia, como El Elyon. Bem, Abraão não tem a revelação completa, porque continua sacrificando
e tendo um culto sanguinolento e sanguinário, e herdando de alguma forma, não tanto. Seria injusto dizer que Abraão era tão sanguinário quanto Moisés. Abraão não é genocida. Abraão é pacífico. Talvez pela sua educação lá em Ur. Então, mas só Melquisedeque. Por isso, ele vai ser o personagem mais importante da nossa história. E por isso, o texto que nós colocamos aqui vai encontrando cada vez mais sentido. Quando João diz a Jesus Cristo que não vai batizá-lo, e Jesus diz que é necessário que se cumpra a sedaca, faz assonância com a palavra Sadeque. Sedaque em hebraico, Sadeque em jebuseu, que na verdade vem de Sidique. Aí vocês vão vendo que as peças do quebra-cabeça o professor Marlão está começando a montar. Só Sadeque e a sua família, praticamente destruída na sua dignidade por Josué, o genocida, que honra-se com a lista das tribos que ele devastou, destruiu, queimou homens, mulheres e crianças. Isso, para nós, hoje, é um escândalo, mas também não posso julgar o passado com os olhos do presente. E ele, então, corta o dedo de Adonisadeque. O que nós sabemos, segundo a lenda de Melquisedeque, encontrada em Qumran, Quirbet Qumran, é que essa dinastia alternava dois nomes, Maleque e Adonias. Malaquias, em hebraico, e Adonias. Melquisedeque e Adonisadeque. Então, se o pai se chamava Melquisedeque, o filho se chamará Adonisadeque. E o filho Adonisadeque vai chamar o seu filho de Melquisedeque. E assim, com essa alternância de nomes, a dinastia vai continuar até um certo Sadoc na época de Davi. Mas nós ainda estamos no ano 2000, no encontro de Abraão e Melquisedeque, no Vale do Save, onde Melquisedeque oferece, sem que Abraão entenda, e ele vai explicar. Abraão, segundo tudo indica, vai receber o culto de Melquisedeque, a verdadeira oblação e não o holocausto. Por isso que Davi, em vários salmos, vai dizer: misericórdia quero e não holocaustos. Porventura eu beberia o sangue dos bodes e comeria a gordura dos carneiros. E Jesus disse: se vós soubesseis o que Davi disse quando ele falou isso, vós seríeis completamente diferente. E em outra parte diz assim: o verdadeiro sacrifício para Elohim é um coração humilde. Davi, no seu salmo. Isto, ó Javé, vós não desprezais, mas Javé, que é um Deus dual, vai ora querer a gordura dos carneiros e dos touros, e ora vai querer um coração humilde. Contudo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz que prevalecia nele já o ensinamento do Sadeque. Ou seja, Davi, descendente de Abraão, 1000 anos depois de Abraão, já sabia que o Sadeque tinha um conhecimento que nenhuma outra tribo tinha. Deus é informação pura. E essa informação pura tem um conjunto de conceitos, e esses conceitos é que vão fazer o Deus verdadeiro, o El Elyon, que na Cabala vai ser o Ain Sof Aor. Estão entendendo? Então, os judeus vão herdar dos sumérios o conceito de Deus, mas o panteão sumério é politeísta e idólatra. Os sumérios vão passar isso para os acádios vão se fundir com os sumérios e vai surgir os caldeus. A palavra caldear quer dizer misturar. Sumérios e acádios misturados dão os caldeus, e os caldeus então têm a sabedoria de ambos misturados. E aí nós vamos chegar ao cerne da história, porque vamos encontrar no célebre mapa, o mapa dos caldeus, da Caldeia, que seria ainda aqui chamada Sumer, que a Bíblia diz Senaar, deturpando o termo, a Pentápole, Ur
Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Vamos encontrar o mito de Gilgamesh, rei da cidade de Eridu, e vamos encontrar a cidade de Kish, que era famosa pelos seus metalúrgicos, pela metalurgia, e vamos encontrar Ur dos Caldeus, que era famosa pela sua sabedoria. Era uma cidade universitária, e é aí que os teraquitas vivem, e é aí que Terak, capitão-chefe da guarda pessoal do rei, é um nobre. E é dele que vai nascer Abraão. É dos lombos dele, como diz a Bíblia, que vai nascer Abraão. E Abraão é idólatra, como Terak, e Josué vai dizer isso: quem cruzar o Jordão terá que abandonar a religião dos vossos pais. O que fica, então, Moisés divide a primeira vez, quando do culto do bezerro de ouro, ele descendo do Sinai, quebra as tábuas dadas por Deus, a ele por Deus, duvidoso, porque o que está na Arca da Aliança são as novas tábuas que Moisés fez, e pode-se, aqui agora não como crente, mas como crítico literário, Deus nunca ter dado tábua nenhuma a Moisés, porque é uma simples cópia do Código de Hammurabi, que por sua vez é cópia do Código de Ur-Nammu, que por sua vez é cópia do Código de, e assim sucessivamente nós vamos ter uma legislação que vai ser copiada de rei por rei, de rei por rei, até chegar ao Código Sinaítico ou ao Pacto Deuteronômico. Tudo copiado de tudo. Então, é lícito duvidar de que as tábuas que estavam dentro da Arca da Aliança eram feitas por Moisés e que Javé nunca escreveu na rocha as tábuas que a tradição mosaica diz que escreveu e deu a ele. É lícito duvidar. Por quê? Porque é extremamente duvidoso que Moisés tenha separado os levitas das outras tribos por outra razão que não fosse parente dele. Ele era levita, então ele elege a Arão sacerdote levítico. Isso é nepotismo. E Corá, o rebelde, vai se insurgir contra isso, pedindo que seja feita uma votação. Aí vai entrar aquela história de que a vara de Arão floriu e então Javé escolheu a Arão. Na verdade, é nepotismo. Arão escolhe para sumo sacerdote, para compartilhar o poder com ele, o seu irmão Arão. Essa é a crítica aqui, deixa o crente deixa de existir, porque quando eu faço a crítica e a exegese da Bíblia, aí o crente desaparece, como dizia Pasteur, fecha o confessionário e abre o laboratório. E quando eu dobro meus joelhos para adorar o meu Senhor, Deus, Elion, na Cabala, Ain Sof Or, Elohim, no Gênesis 1, e quando eu dirijo minhas peças a Javé, o demiurgo, que é uma criação terciária de El, portanto, através de Eie, eu estou cultuando a hierarquia verdadeira dos poderes. Primeiro, El, também chamado Elohim, que só Melquisedeque vai cultuar verdadeiramente. Só Melquisedeque terá o verdadeiro culto, com o nome de El Elyon. E ele vai passar no Vale do Save para Abraão essa informação, num breve encontro. Abraão não absorve nada e continua sacrificando bezerros, carneiros, e os descendentes deles vão sacrificar seres humanos. Está em Jefté. Quem quiser ler o livro dos Juízes, Jefté sacrifica a filha. Embora o Código Sinaítico diga, não farás passar seus filhos pelo fogo, Abraão, Jefté, sacrifica a filha a Javé para vencer os amonitas ou os amorreus. E Javé aceita. Então, qual a diferença entre Javé e Quemosh? São Paulo explica. Javé tinha uma função pedagógica, ir conduzindo lentamente o povo do politeísmo e da idolatria até o monoteísmo. Mas essa condução, se é feita por Javé ou não, não o sabemos. A Bíblia diz que sim, e mostra que sim.
O fato é que sempre houve o politeísmo e a idolatria entre os judeus. Contra isso, os profetas se rebelavam, mas de nada adiantava. Até que Esdras, lá pelo ano 430, obriga que haja um só Deus verdadeiro e institui o monoteísmo, porque antes era o politeísmo ou o enoteísmo. Mas tudo isso, então, nos é dado através de uma literatura preciosa, a religião de Israel, de Júlio Surri. A história começa na Suméria de Noah Kramer, Michel Eliade, fundador da cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas, o livro de Jota, de Harold Bloom e David Rosenberg, a Bíblia Disse a Verdade, de C. Charles Marston, e fiquei devendo aqui o livro do Rafael Patai e Robert Graves, Los Mitos Hebreus, entre outros, que vai nos tirar dos mitos que, infelizmente, um livro que não devia conter mitos, vai dizer aqui, né, a biblioteca, a enciclopédia Delta Larousse vai misturar mitologia, e aqui está uma imagem de El, o touro, ao lado de Anubis. Então, veja só, uma concepção totalmente pagã, idolátrica e errada. E a enciclopédia Delta nos dá isso como sendo o culto de El. Um absurdo, mas que vamos fazer? São Paulo vai explicar que a lei é o pedagogo e que Javé tinha como finalidade pacientemente tolerar esses cultos e levar os povos mesopotâmicos descendentes de Abraão, que vão para a Palestina, de Baal e Anat, de Mot e de outros deuses, de Quemosh, né, até o verdadeiro Deus de Melquisedeque. Então, avulta uma pessoa, Maleque Sadek. E aí está o grande segredo que nós vamos explorar, porque, como eu disse, é o nome que aparece aqui. E aí agora, Josué, na sua ignorância genocida, orientado por Moisés, que era obcecado pelo genocídio, quase mata o descendente de Melquisedeque, que sabia do segredo, que era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, criada no Monte Jebus para os sadoquitas e chamado pelos judeus de Monte Sião. Só ele tem a verdade. Só ele cultua o verdadeiro Deus, que será restaurado por Jesus. Então, desde 2400 anos antes de Cristo até o nascimento de Cristo, o conhecimento de El é totalmente degenerado. E Sadek tenta passar isso num breve encontro no Vale do Saver, no Vale dos Reis, para Abraão, e Abraão não entende nada e continua sacrificando bezerros e praticando um culto meio idolátrico, sanguinolento e genocida. Então Abraão não conseguiu entender o que era El. Nunca conseguiu cultuar El. Nem ele, nem os abrâmidas, seus descendentes. Então aqui está feita essa observação importantíssima para nós sabermos que esse culto tinha de continuar. E quando Jesus disse para João, voltamos ao início, vamos repetir, que é necessário que se cumpra a Sedaca, é necessário que o culto ao Deus verdadeiro, revelado a Sidik, na Babilônia, que depois tomou o nome de Sadek, continue. E continuará através de mim. E João, como profeta, vendo Jesus como sendo o Filho de Deus, Reshit encarnado, entende e batiza Jesus. Ao batizá-lo, ele está simplesmente dando a unção sacerdotal, porque Jesus é em tudo feito à imagem dos homens. Deus quis que ele nascesse de uma mulher, nascido sob a lei, como diz São Paulo, em tudo semelhante aos homens, exceto no pecado, se submetesse a essa cerimônia ritualística, que não podia ser a techuvá, porque ele não tinha de que se arrepender,
e nem podia ser a confissão pública dos pecados, porque ele não tinha pecado. O motivo, portanto, é simples. Jesus era o único que conhecia o verdadeiro Deus, o Pai com quem ele habitou no céu. Ele disse isso claramente quando diz a Caifás na cara dele: como ousais chamar de amigo de Satanás aquele a quem o Pai ungiu e enviou, falando assim da sua existência pré-terrestre. Chamaram, disseram que ele fazia mágicas, que ele tinha aprendido, uns dizem que no Egito, vou espirrar. Desculpem, é o ventilador. Então, Jesus vai restabelecer o culto a El. Por isso vai ser crucificado. Porque para os descendentes de Esdras, o escriba, não interessava voltar a El, que era um Deus pacífico. Eles queriam continuar a obsessão genocida de Moisés. E vão continuar. Esdras, esse personagem para mim é detestável. Porque é ele que vai adulterar a Bíblia. É ele que vai fazer várias falsificações. Mas nós vamos conseguir sair dessas falsificações através de uma vasta literatura que vai preencher lacunas na Bíblia, e assim, com esse trabalho de preencher essas lacunas, será essa a diferença entre gnose e gnoseologia. Meu trabalho, portanto, é de um mineiro que escava uma montanha, tira um bloco de pedra, vou repetir a metáfora, e sabe que dentro desse bloco de pedra há um filete de ouro. O que ele quer? O filete de ouro. Quem é El? Mas para isso ele terá que pegar essa rocha bruta, sabendo que ali dentro tem um filete de ouro. O filete de ouro é o que vai ser dado a vocês nesses vídeos. Quem é El? Quem é El Elyon, o Deus Altíssimo de Melquisedeque? É o Deus de Jesus Cristo, que não é o Deus de Abraão, que não é o Deus do Antigo Testamento, que não é o Deus a quem Jefté, juiz, vai sacrificar sua filha, queimando-a viva, que não é o Deus de Josué, que herda de Moisés uma obsessão homicida de extinguir, extirpar, matar todas as tribos palestinas. Esse El, que não interessa a Esdras, porque ele quer matar o mundo com essa peste que está aí, então ele é assassino, e Jesus Cristo diz que todo assassino é filho do diabo, todo mentiroso é filho do diabo, então ele vai bater de frente com Esdras. E essa será a razão da briga de Jesus com os escribas fariseus e com o boneco deles, que era Caifás e Anás, que se alternavam no poder. Mas não posso dizer porque já chegamos a 53 minutos. Mas iremos adiante. Iremos adiante porque vai ser interessante mostrar a vocês como é que Davi descobriu que Elyon, o Deus verdadeiro, era cultuado apenas pela tribo dos Jebuseus e pelo seu chefe, que ora se chamava Adonisadeque, que teve os dedos cortados por Josué brutalmente, das mãos e dos pés, quase matou, portanto, um membro consanguíneo da dinastia, mas naquela época havia muitos príncipes. Será o assunto que nós vamos explorar no próximo vídeo, está aqui no livrinho dos Salmos, e todos os demais, está aqui também na carta aos Hebreus, do padre Frederico Dassler, a denúncia. Então, é através dessas pérolas que nós vamos, então, olha aqui, nós vamos reconstituir a verdade bíblica. Então, a Bíblia não está perdida. A Bíblia é o meu livro base. A gnoseologia se baseia na Bíblia. Só que as lacunas, os erros, as inserções, as glosas, as censuras que foram feitas ao longo do tempo, principalmente por Esdras, vão ser recolocadas, vão ser consertadas pela gnoseologia. Gnose, eu digo, mas é gnoseologia. Tá? Agradeço ao meu irmão, mais uma vez, Mariano Soltes, que eu disse no vídeo passado,
o nível, o Olam Beria, e ele disse, não, meu irmão, Briá, mas as duas grafias estão corretas. Eu tive cuidado de fazer a pesquisa, porque o meu irmão é um sábio, aqui vai meu pleito de admiração, e eu então iria consertar colocando como uma errata. Mas vi em 5 sites confiáveis que Briá e Beriá são duas maneiras de se mencionar o segundo mundo de cima para baixo. O mundo da criação, aliás, o mundo da essência, da informação é Azilut, o da informação é Briá ou Beriá. Meu irmão já reconheceu depois, retificando, ele me pediu para colocar Briá e não Beriá, mas depois ele viu que os dois nomes se alternam. Depois da informação vem a informação, parecido, informação. A informação começa a tomar forma, e essa forma está no mundo de Yetzirah, que é onde está o paraíso edênico, que nunca foi na Terra. Nunca houve um lugar onde havia o Éden. Embora a Suméria disse que havia em Dilmun, uma ilha no meio do mar do rio Eufrates. Aqui ficamos. E reservamos para vocês o melhor dessa história. Aqui, nesse livrinho pequenininho, o professor Marlanff descobriu uma coisa preciosíssima, que os exegetas não conseguiram descobrir. Não digo isso por vaidade. Digo porque, pela graça de Deus e pelo estudo, queimando os meus neurônios, as assembleias neuronais conseguiram perceber algo que aqui o comentarista do livro diz que não se consegue compreender. Consegue-se, e eu vou provar para vocês no próximo vídeo. Agora, mais uma vez, vou terminar esse vídeo mostrando como corrigir a Bíblia usando literatura apropriada. Pessoas que percebem os erros que nós percebemos, mas têm a capacidade, são qualificados para retificar. E quando se diz que Abraão existiu 20 gerações antes de José, está dizendo que aquela geração patriarcal é falsa, não é consanguínea. Então, Adão nunca foi pai de Caim e de Abel, nem de Sete, nem Sete de Enós, nem Enós de... e vai por aí adiante. Na verdade, era uma transmissão, era uma filiação espiritual. Por isso viviam 800 anos, não viviam 800 anos. Viviam até encontrar alguém que entendesse a informação. Essa é a verdade. Isso é dito claramente por David Rosenberg e Harold Bloom, quando eles descobrem que de Abraão a José, que deveria ser bisavô e bisneto, há 20 gerações. Então imagina quantas gerações existiu, então, de Jared até Tubal-Caim, de Matusalém até Noé, e vai por aí adiante. Aqui está, então, uma chave. E é através dessas chaves que nós vamos chegar à verdade bíblica, e, portanto, sem sair da Bíblia, nós vamos decodificar a Bíblia. Nós temos as chaves. Elas nos foram concedidas, primeiro, pela graça de Deus, segundo, pelo estudo percussiente, terceiro, pelo desejo incessante da verdade. Assim, prometo a vocês que no próximo vídeo eu farei o que deveria ter feito nesse. Aqui está, em 2 salmos, o 2 e o 110, o grande segredo que os exegetas dizem que não se consegue descobrir. Pois bem, nós vamos mostrar a vocês que se consegue. Há 1 hora, portanto, termino esse vídeo pedindo, inscrevam-se. Não é? Nós temos 2.504 visualizadores, mas somente 254, 10% inscritos. Então inscrevam-se. E obrigado pelos que estão fazendo os donativos. Até o próximo.